Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos, de vidas passadas, vida atual. Tenho certeza que muitos aqui a gente se conhece há muito tempo, né? Tenho certeza. Meus amigos, hoje o Evangelho, só vou explicar o que aconteceu. Na verdade, eu tô gravando o Evangelho, tá? Porque o nosso Evangelho, o online, a live que a gente faz toda segunda-feira, hoje é quarta-feira. Na segunda-feira agora, que a gente fez, o mesmo tema que a gente vai fazer hoje, tá? Deu um problema com o Instagram e o Instagram não deixou salva a nossa live, o nosso Evangelho. Dor no coração. Então eu achei, não é nem que é injusto, eu tô fazendo de novo, né, esse vídeo, pra gente não perder a sequência do Evangelho que a gente está seguindo, né? E um tema tão importante. Aliás, todos os temas são importantes, né, gente? Mas a gente vai finalizar o capítulo 7 hoje, então não poderia deixar passar, né? Pra gente realmente não perder essa sequência. Gente, nós estamos conversando aqui, eu vou pedir para vocês irem pegando a água de vocês, tá? Para a espiritualidade fluidificar, tá bom? Tomaremos os nossos passes, sempre, assim como a nossa água que é fluidificada, a gente toma os passes, tá? A gente toma passes. Então, só lembrando, são, seja copo, seja garrafa, né? Tá aqui uma garrafona, ó, mas ela é individual, tá? Então, não coloque, por exemplo, uma garrafa grande, né? Para ser fluidificada para a família toda. Não, é individual, tá? A espiritualidade, gente, vai colocar o remedinho que cada um da família precisa para determinada carência, né? Seja ela física, seja ela espiritual, tá bom? Então, cada um com a sua medida. Então, um para você, um para o seu marido, para sua esposa, para os seus filhos, para o seu pet. Se você tiver pet, coloca aguinha para eles também, tá? Eu sempre coloco para as minhas gatinhas, tá bom? Então vão pegando água de vocês. Enquanto isso, eu vou fazer uma leiturinha que a gente sempre faz, né? De início. Hoje vai ser no nosso Gotas de Esperança, tá? Esse livrinho de mensagens que eu adoro. Então, vamos começar, tá? A nossa leitura do Gotas de Esperança. Então, vamos tentar, gente, se fechar nesse momento, né? A nossa conexão com a espiritualidade, né? Lembrando que a espiritualidade está aqui com a gente, o nosso querido mentor, que é o nosso anjo da guarda, né? De repente cada crença chama de uma forma, mas é o nosso maior amigo que nos acompanha aqui na Terra. Tá do nosso lado nesse momento, ajudando a gente a compreender as mensagens. Tá aqui intuindo a gente, aliás, não só nesse momento, em todos os momentos da nossa vida. Por isso a importância, gente, da gente se espiritualizar, da gente chegar cada vez mais próximo das coisas de Deus, que a gente consegue ouvir mais os espíritos que querem mandar as boas mensagens. E assim a gente também aprende a identificar os espíritos inferiores que também não querem que a gente evolua, né? Então a gente está aqui para isso, tá? Então eu vou começar com essa leiturinha, essa mensagem maravilhosa. Equilibre a sua mente. Raiva, irreflexão, inveja, ciúme, cobiça, falsidade, desejo de vingança desequilibram a mente e produzem maléficas irradiações pela alma
e pelo corpo. Geram a doença, a velhice, a morte. Levante o seu pensamento, ou seja, levante, eleve a Deus. Fuja destes inimigos, a gente acabou de falar, né, gente, disso. Fuja destes inimigos da paz e da saúde. Quem são esses inimigos? A falsidade, a vingança, a inveja, o ciúme. São os inimigos da nossa paz e da nossa saúde. Fuja. Se aparecerem, reflita. Resolvem o seu problema ou agravam-no? Confie nas forças que você tem. Você é muito poderoso, você é muito poderosa. A nossa mente tem um poder que a gente não sabe usar ainda. Pense na bondade divina. Alivie a mente. Agradeça a Deus o momento que passa, assim como esse que a gente está aqui agora. Entregar o tesouro da mente. Atenção, gente. Entregar o tesouro da mente ao egoísmo é enveredar pelo caminho que leva à dor. Então, se eu sou uma pessoa rancorosa, vingativa, falsa, ciumenta, invejosa, eu vou me enveredar pelo caminho da dor, né? E normalmente essa dor, ela sempre começa o quê? No espírito, né? Pelos próprios sentimentos e depois passa para o corpo. Então a gente tem que eliminar esses sentimentos, eliminar do nosso cotidiano, da nossa vida, deixar para trás. A gente trouxe esses sentimentos de vidas passadas. Vamos eliminar, para evoluir cada vez mais. Vamos fazer a nossa oração para a gente entrar no Evangelho. Convido vocês a fecharem os olhos, mentalizando a imagem de Jesus, como ele diz, onde tem um ou mais, falando de mim, lá eu estarei. Sejamos gratos, infinitamente gratos por esse momento, por essa elevação, que a nossa vibração de amor, de paz, de força seja irradiada para todo o planeta, seja irradiada para os nossos irmãos que precisam da cura, sejam eles encarnados ou desencarnados, que esse sentimento que a gente tem agora seja levado até eles, onde quer que estejam. Agradecemos a espiritualidade que está por aqui, pronta para fluidificar as nossas águas, para limpar o nosso lar de todos os sentimentos de dor, de tristeza. Cada canto da nossa casa vai ser limpa. E assim a gente inicia mais um evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. Então a gente vai terminar, gente, o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Lembrando quem são os pobres de espírito? Os humildes, né? No item 13, missão do homem inteligente na Terra. Esse homem inteligente, nós vamos ver, gente, que não é só os grandes cientistas, né? Que tem muita coisa para ensinar, que criam coisas maravilhosas, às vezes nem tanto, né? Qual é a missão? E mesmo o homem simples, o homem humilde,
que tem sim inteligência, cada um no seu campo, né? Qual é a missão? Vamos entender? Vamos ver o que o espírito Ferdinando, ele é um espírito protetor de Bordeaux. Ele deixou essa mensagem para Allan Kardec em 1862. Vamos ver o que ele fala pra gente. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Ou seja, por mais inteligente que você seja, você não tem motivo nenhum para se envaidecer, para humilhar. Continuando, se Deus, em seus desígnios, quer dizer, em seus desejos, vos fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é porque Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que Ele vos dá, colocando em vossas mãos o instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno, na sua vez, né? As inteligências retardatárias e as conduzir a Deus. Então, qual for a tua área, né? Ajudar aquele que sabe menos a se desenvolver, conduzir a Deus, esse irmão. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? O meu trabalho, o instrumento do meu trabalho não indica qual o uso que eu devo fazer dele? Ele pergunta. Aí ele dá um exemplo muito claro. A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos do seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir o seu patrão? Então, por exemplo, eu sou um marceneiro e eu dou emprego, eu dou uma chance para uma pessoa trabalhar na minha marcenaria e eu apresento os instrumentos para essa pessoa, né? Martelo, o que quer que seja, né? Facas, enfim. E essa pessoa se volta contra mim. Direis que é horrível. Direis que é horrível. E que ele merece ser expulso. Não é isso que a gente faria? Eu vou expulsar, ele se virou contra mim. Eu vou expulsar. Eu não vou ajudar. Pois bem, não ocorre o mesmo, olha a comparação, gente. Não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Esses grandes cientistas, gente, que inventaram bombas. As bombas, gente, que dizimaram vidas, milhares. O que vai ser desses cientistas quando desencarnarem? Muitos já desencarnaram. Como a gente fala, muitos não voltam mais para cá. Ou se voltarem, terão outras condições.
Por isso a importância da gente saber claramente da vida futura, da vida além túmulo. Continuando. Eu só vou repetir a última frase para a gente não perder o fio da meada. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve da sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre os seus irmãos? Não ergue contra o seu senhor a enxada que lhe foi dada para roçar o terreno? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ou seja, ele não merece o salário que foi prometido. Ele merece ser expulso do jardim. E o será. Não duvideis disso. E arrastará, olha só, gente, e arrastará existências, ou seja, vidas, reencarnações miseráveis e cheias de humilhação, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. Tudo que nós temos aqui, gente, tudo, tudo, tudo. Seja a minha empresa, se eu sou dona de uma grande empresa, se eu tenho uma casa, palácio, se eu tenho uma frota de carros na minha garagem, isso foi emprestado por Deus. Nada é nosso aqui, gente, nada. Tudo. Você está olhando para mim agora? Olha em volta. Olha em volta de onde você está. Tudo é perecível. Tudo é perecível. Inclusive quem você está olhando. Esse corpo aqui, ó. Tudo é emprestado por Deus para nossa evolução. Então, se eu tenho tudo que eu tenho, o meu palácio, a minha frota de carros, a minha empresa que me dá milhões, da mesma forma que Ele me deu, Ele pode tirar. Como que Ele vai tirar? Por que que Ele vai tirar? Se eu não souber usar tudo isso que eu tenho a favor dos outros, né? Se eu tive inteligência para ganhar tudo isso, eu tenho inteligência para ajudar, para carregar o meu irmão, os meus irmãos comigo, para ajudar os meus irmãos na caminhada, né? A evoluir. Então, da mesma forma que eu tenho, Ele tira. Continuando, vamos para o final. A inteligência é rica de méritos para o futuro. O que a gente falou? A inteligência é rica de méritos para o futuro. Que futuro é esse que eles falam, gente? Além túmulo. A riqueza não está aqui. A riqueza não está aqui no planeta Terra. Está depois que a gente for embora. Como a gente aprendeu já em evangelhos passados, né? Os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho tudo e eu ajudo, o meu futuro vai ter mérito. Mas com a condição de ser bem empregada a inteligência. Se a inteligência for bem empregada, eu vou ter méritos no futuro. Se todos os homens que dela são dotados se servissem dela segundo os desígnios de Deus, se a gente, pela inteligência, seguir os caminhos de Deus,
a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela, da inteligência, um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. A gente fala que é muito mais fácil, né, gente, se perder na riqueza do que na pobreza. É muito mais fácil. É muito mais fácil se perder sendo uma pessoa super inteligente, super culta, do que uma pessoa humilde. Mas humilde que eu digo de conhecimento, né? Porque a pessoa super inteligente, ela pode se perder aqui, ó, no orgulho, né? E perdição. O homem abusa da sua inteligência como de todas as outras faculdades. E, entretanto, não lhe faltam lições para o advertir de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. É que a gente finaliza a nossa leitura do Evangelho. Forte, né? Eu acredito que a gente se identifica muito, né? A gente se identifica, a gente acaba lembrando de pessoas que a gente fala, poxa, eu conheço tanta gente assim, né? Ontem mesmo, só um exemplo, uma pessoa me contando de uma história da família do namorado dela. Do namorado dela. Tinha uma empresa que rendia milhões, gente, milhões. Aí eu acho que o dono, né, desencarnou, acabou ficando com a família. Aí houve aquela briga, aquela ganância de um lado, vaidade do outro, orgulho. Foram se perdendo, quebrou. O que ele fala aqui? Da mesma forma que essa mão deu, ela tirou. Então a gente tem que começar a perceber o que eu estou fazendo dentro da minha casa, com a minha inteligência, né? Irmãos, minhas irmãs, que sejam um gari, que tem um trabalho magnífico. O que a gente seria sem gari, gente? Não é? O que a gente seria? O que seria da cidade sem o gari? Então a gente pode dar exemplo até de um gari que trabalha. A gente vê eles na rua, né, trabalhando. Às vezes eles fazem umas manobras tão inteligentes para trabalhar, para otimizar o trabalho deles, que você fala, meu Deus, eu não pensaria nisso. É a área dele. Então ele está acostumado. Então ele na área dele, ele está fazendo aquela coisa inteligente e está ajudando os amigos, né? Está ajudando os companheiros junto com ele. É isso que Deus quer da gente. Seja eu um gari, seja eu uma professora, seja eu um engenheiro, um médico, seja eu uma dona de casa. Eu vou usar o que eu sei na minha área a favor dos outros, para ajudar, né? Por exemplo, vamos supor, eu sendo uma dona de casa, o que eu posso fazer? Ajudar os meus filhos, ensinar a cozinhar, ensinar a limpar uma casa, né, gente? A gente vê hoje em dia as crianças não sabem arrumar uma cama.
não sabem arrumar uma cama. Então eu, como dona de casa, eu vou ensinar, eu vou passar o meu conhecimento para ele, né? E por aí vai. Eu vou ler minhas considerações, gente. Eu marquei aqui uma questão do Livro dos Espíritos. Deixa eu ler essa questão aqui no Livro dos Espíritos, gente. Questão 365. Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que neles estão encarnados espíritos superiores, são ao mesmo tempo profundamente viciosos? A gente pode colocar aqui como exemplo, gente, o Hitler, né? Hitler foi um espírito extremamente inteligente, não é? Mas ele era superior? É o que Kardec pergunta. Por que é que alguns homens muito inteligentes, o que indica que seja espírito superior, são ao mesmo tempo profundamente viciosos, né? Hitler não era superior, pelo contrário, ele era um espírito trevoso, mas extremamente inteligente, né? Então por que eles podem ser superiores, inteligentes, mas profundamente viciosos? Resposta dos espíritos. É que os espíritos encarnados ainda não são bastante puros nesses homens. Gente, a gente vive num mundo, no planeta Terra, onde não existe espírito puro. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Eu não sou perfeita. Você não é perfeito. Então, os espíritos aqui encarnados não são bastante puros nesses homens. E por isso eles cedem à influência de outros espíritos mais imperfeitos. Então, que são as famosas obsessões, né? Se a gente não vigiar e orar, eu vou ter influências o tempo todo. Se eu abrir o meu campo do orgulho, da vaidade, eu vou atrair, tudo é atração, né, gente? Tudo é atração. Eu vou atrair espíritos que estão na minha sintonia. Eu vou atrair espíritos que estão na minha sintonia. Então, eles vão me influenciar a usar a minha inteligência para coisas ruins, para coisas que não são de Deus. Aí eu me perco, aí eu caio. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, né? Lembra, a gente nunca regride, mas a gente pode ou estacionar na nossa evolução ou ter uma evolução muito insensível. Mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Num período, ele pode avançar em ciência, ou seja, numa encarnação, o espírito, né, ele avança na ciência, e em outro período, na moralidade. Normalmente, a inteligência vem antes. Então, por exemplo, a gente pega aí um cientista, né? Tô pondo aí um cientista, extremamente inteligente, mas que não tenha muita moral, né? É ganancioso, é vicioso, né? Então ele trouxe uma inteligência esplêndida, mas a moral dele, né? Então, de repente, numa próxima existência, ele já vai desenvolver a moral, né? É o que os espíritos falam, nem sempre é simultâneo, tá? Eu vou ler as minhas considerações
O ego das pessoas ditas inteligentes ou cultas é muito fácil de ser exaltado, né? Se eu sou uma pessoa extremamente culta e inteligente, o meu ego, ele pode ser exaltado facilmente. E assim eu posso me achar uma pessoa superior às outras, né? A ponto de humilhar aqueles que eu acho que estejam abaixo de mim, né? Eu dei uns exemplos aqui, gente, de pessoas, né, de espíritos encarnados extremamente inteligentes que ajudaram a humanidade, que ajudaram o coletivo. Eu coloquei aqui, a gente tem um exemplo de um Bill Gates, né, um Steve Jobs, um Mark Zuckerberg, um Stephen Hawking. Até eu estava lendo que Stephen Hawking, ele é considerado um gênio, gente, depois de Albert Einstein. Será que ele é inteligente ou não? Muito, né? Então são pessoas que passaram... Eu acho que o único que está vivo, que está encarnado, é o Mark Zuckerberg, não é, gente? Steve Jobs desencarnou, Stephen Hawking também, né? Eu não tenho certeza do Bill Gates. Eu não tenho certeza. Depois vocês me falam aqui. Mas eu sei que Mark Zuckerberg sim. Então eles têm, e essas pessoas, gente, têm um império, né? Através da inteligência, criaram um império, mas ajudaram um planeta. Ajudaram um planeta. Então, são exemplos, né? De inteligências que ajudaram o coletivo. Falamos do Hitler, né, gente? Também extremamente inteligente, mas viveu uma vida toda, né? Uma existência inteira voltada para exterminar pessoas que ele dizia que eram inferiores a ele. Então ele é um espírito, gente, fez muito mal, que a gente só tem que pedir luz para ele, né? Quantas pessoas, gente, eu coloquei esse exemplo aqui, né? Pelo orgulho, quantas pessoas preferem estar desempregadas, que são extremamente inteligentes, né? Preferem estar desempregadas a ter que se sujeitarem a trabalhar e receber salários que eles dizem inferiores ao seu conhecimento, né? E aí, mais uma vez, o orgulho derrubando o homem, né? Levando pro poço. Então, seja qual for a sua profissão ou a sua posição na vida, você sempre vai ter o que ensinar para alguém, sempre. Assim como a gente vai ter sempre alguém para ensinar, a gente tem pessoas para nos ensinar. A gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, né? Aí eu coloquei aqui, gente, lembra do exemplo de Jesus, que ele veio para servir. Jesus veio para servir. Ele disse, servir é atributo do homem inteligente. Então aquele homem que se acha inteligente, que acha que não pode servir, não será dele o reino de Deus. Servir é atributo do homem inteligente, pois servindo aos irmãos, ele serve a Deus. A gente só evolui, gente, com o outro e através do outro. É ajuda mútua. Eu te ajudo, você me ajuda. E também não tem problema se eu te ajudar e você também não puder me ajudar, não tem problema, tá tudo certo. Mas uma hora você vai poder me ajudar, né? O importante é a gente estar sempre conectado aos outros para poder ajudar. Seja ajuda material ou seja ajuda moral, espiritual, tá?
É assim que Deus, nosso Pai tão amoroso e justo, quer que a gente faça. Somos todos irmãos, gente. Eu sendo uma mãe, você um pai, a gente não quer a união dos nossos filhos? A gente não quer que eles se ajudem? É isso que Deus espera de nós. Outra frase de Jesus, que é maravilhosa. Que dentre vós quiser ser grande, que seja o servidor de todos. Se você quer ser uma pessoa grande, mais uma vez, gente, lembrando da vida futura. Se você quer ser grande no plano espiritual, seja o servidor aqui agora. Sirva. A missão de cada um de nós aqui é ajudar o outro. Se a gente tem dúvida, né? Seja quem for, sem esperar nada em troca. Fazer o bem pelo bem. Com humildade. Se a gente fizer o bem pelo bem, a gente recebe o bem. Então essa é a nossa missão. Se você tiver dúvida da sua missão aqui na Terra, né? Então a gente não pode julgar. A gente não pode humilhar. A gente tem que ajudar. A gente tem que ser o socorrista de alguém todos os dias, né? E assim a gente vai entrar no reino dos céus. Eu vou só contar um caso aqui, gente, rapidinho, sobre ajudar, né? Então a gente se ajuda, gente. Ajuda é ajuda de encarnado para encarnado, encarnado para desencarnado, que a gente fala como que a gente ajuda alguém que foi, né, que já tá lá no plano espiritual. Oração. A oração é uma ajuda poderosíssima, poderosíssima. E entre eles, né, desencarnados, lembrando, gente, a gente fala, eu comentei isso no Evangelho, né? A gente fala muito de espírito, porque o espírito que é preso à matéria, o espírito que é preso àquele lugar, o espírito que é preso àquela joia, aquele tesouro. E nós somos espíritos. Você está preparado para desencarnar e desapegar? Você já parou para pensar assim, se eu desencarno hoje, eu vou ficar apegado a alguém, eu vou ficar apegado a algum lugar, eu vou ficar apegado a alguma coisa? Somos espíritos, gente. A única diferença nossa para eles é que nós estamos dentro de uma carne, dentro de um envoltório. É a única diferença. Daqui a pouco a gente tá lá. E aí? E aí? Você tá se preparando para esse momento? Né? Só da gente estar aqui, né, a gente fazendo evangelho semanalmente, aprendendo, estudando, a gente tá se preparando, mas a gente tem que praticar. André Luiz conta um caso, gente, ele foi num cemitério, né, gente, lembrando, André Luiz já desencarnado, tá, espírito. Ele foi num cemitério, ele entrou num cemitério, gente, e ele viu uma mulher, ele até comenta no livro, ele fala, esta senhora de 36 ou 37 anos, ela estava com a cabeça mergulhada nas mãos, enterrada nas mãos, enfim. Então ele viu o espírito de uma mulher sofrendo em cima do próprio túmulo. E ele pergunta para ela, minha senhora, minha irmã, o que fazes aqui? Vamos embora. E ela olha brava para ele, irmã, não vê que estou aqui sofrendo? Eu vou dar uma sintetizada, tá? Para não ficar muito longo. Que eu tô aqui sofrendo. Eu estava numa casa de saúde, na época, né, gente? Casa de saúde, hospital. Eu estava numa casa de saúde e me trouxeram pra cá. Vocês entenderam? Ela não sabia que tinha desencarnado. É o que mais tem no cemitério, gente. Aliás, não só no cemitério, em todos os lugares.
mas no cemitério é onde mais tem espíritos que não sabem que desencarnaram. Então, André Luiz ficou muito triste com a situação, né? Tentando conversar com ela, para ela se acalmar, para tentar levar ela embora, né? E André Luiz via, gente, nela um cordão, um fio preso na cabeça e na terra, ia para debaixo da terra. Mas aí a gente fala assim, poxa, mas a gente não aprende que quando a gente quando a gente desdobra, né? Quando a gente dorme, que o nosso espírito desdobra, a gente fica ligado pelo cordão de prata, né? Isso é fato. Quando a gente desdobra, nós temos o cordão de prata que nos liga o corpo físico ao espírito. No momento que a gente acorda, o espírito volta. E esse cordão não se rompe por nada, gente. Não se preocupem, tá? Ele só se rompe no desencarne. Mas e nessa situação aqui? Era um cordão, gente, completamente sem luminosidade, completamente sem luz. Era um cordão morto. Porém, ela estava tão apegada ao corpo dela que existia esse cordão morto, que ela sentia o corpo dela apodrecendo. E ela falava para o André Luiz, eu quero ir embora, eu preciso ir embora, mas eu não consigo, eu sinto o meu corpo apodrecer. E aí chega um espírito, gente, protetor do cemitério, né? Todos os cemitérios, gente, tem os espíritos que protegem, que estão lá olhando por esses espíritos, viu? Chegou pro André Luiz e falou assim, meu irmão, não adianta, ela não vai embora, deixa ela. Ela era, isso o espírito explicando para André Luiz, ela foi uma mulher adúltera, ela traiu o marido, ela traiu a filhinha, né, ela fez muito mal. E aí, o que acontece? Ela tá com raiva, ela quer ir embora, porque ela tá pensando, quem que vai ficar no meu lugar? Né? Quem vai pegar meu marido? Minha filha? Então ela tá tomada de ódio, ela tá tomada de raiva. Então o que o espírito falou? Deixa, porque se a gente solta ela, se a gente liberta ela, ela vai direto para casa. O que ela vai fazer? Ela vai ser uma grande obsessora no lar. A própria mãe vai ser uma grande obsessora. Tamanho ódio que ela tava, né? Então deixa ela. No momento certo, no momento que ela entender que ela desencarnou, que ela não faz mais parte desse plano, a espiritualidade vem ajudar ela. Ou ela mesma vai pedir ajuda equilibradamente. E aí tem outros casos, tem o caso de um senhor no mesmo cemitério, ele vê um senhor preso também lá no túmulo dele, que quando ele vê o André Luiz chegando, ele começa a pedir socorro, socorram-me, ele vai pegar o meu tesouro, né? Era um senhor extremamente apegado ao tesouro dele, né? Aos bens materiais, ele lá na mente dele, na mente do espírito, na consciência do espírito, né? Ele só tinha o tesouro. Então ele estava desequilibrado completamente. Então ele via, ele estava vendo o tesouro dele. Então ele via o André Luiz chegando, ele achava que alguém ia pegar o tesouro dele, né? A mesma coisa. Deixa ele. Porque ele acha que os herdeiros vão pegar a fortuna dele. Então, se ele for para casa, ele vai obsediar os filhos, os herdeiros. Então, olha, gente, agora nós estamos falando aqui, esse espírito, nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Então, a gente tem que aprender. A
gente tem que aprender a ter as coisas que a gente necessita, claro. A gente tem que ter as coisas que são luxo, claro. Mas que essas coisas não dominem a nossa mente, não dominem a nossa vida. Porque a gente pode ir embora, a gente pode não. Ou seja, tá bom. A gente pode ir embora a qualquer hora. A gente pode ir embora a qualquer hora. E você tá preparado para deixar todo esse tesouro aqui, que não te pertence? Porque o que a gente vai levar embora, gente, não é perecível. O nosso verdadeiro tesouro não é perecível. O nosso verdadeiro tesouro não enferruja. Que são os nossos sentimentos, os nossos aprendizados. Que a gente vai levar de encarnação para encarnação, de existência para existência. E assim a gente finaliza o nosso Evangelho. Vamos fazer a nossa oração. Vamos fechar nossos olhos. Vamos sentir essa energia que está com a gente. A espiritualidade já finalizou os passes, já fluidificou as nossas águas. Nós agradecemos do fundo do nosso coração por esses ensinamentos, por essa luz, por esse combustível, por esse alimento da nossa alma que a gente tanto necessita para viver. Que a gente possa desenvolver cada dia mais esses conhecimentos e que a gente possa passar para frente, que a gente possa trazer os nossos irmãos para essa luz, para essa calma, para essa harmonia. E assim a gente finaliza mais o Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. E agora vocês podem tomar as águas, tomar sua água, já foi fluidificada. Os nossos lares já foram limpos. É isso, gente. Qualquer dúvida pode deixar aqui, tá? Eu vou deixar salvo no Instagram, no Facebook. E aí você pode deixar qualquer pergunta, tá bom? E a gente vai conversando. Tamo junto. Desenvolvimento, evolução. Sempre para nós e para todo mundo que está em volta da gente. A gente tem que se transformar. A nossa transformação é de dentro para fora. Não adianta a gente querer procurar a transformação fora, nos outros. É dentro de nós. E a gente estando com os ensinamentos de Jesus, a gente vai se transformar. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo muito grande no seu coração. Sigamos. Até o próximo Evangelho. Um beijo, gente.